Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, você que tem vindo mais uma vez para nos acompanhar aqui, o nosso estudo bíblico, que é o Fábio. Tudo bem com você? Tudo debaixo da graça de Deus, espero que esteja tudo bem com você. Estamos de volta para continuar hoje João capítulo 15, a parte primeira, episódio 137 da segunda temporada. Estamos viajando através das páginas da Bíblia. Vamos comigo, aperte os cintos e embarque comigo nessa viagem. Não sai daí, porque tem muita coisa legal para nós aprendermos da Palavra de Deus. Eu sempre repito isso, né? Você pode se comunicar conosco aí através do Spotify, do Breaker, do Radio Public, do Google Podcasts, do Anchor. Tem uma forma de você mandar mensagem para a gente. Através do nosso Instagram, entendes _ o que estás lendo. Você pode também estar acompanhando lá, entrando em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, o nosso e-mail aí, várias formas de você estar se conectando, de nós estarmos se conectando, beleza? Vamos ver hoje um pouquinho sobre a videira e os ramos, esse ensinamento fantástico de Jesus, essa comparação. Ele sempre usava coisas do cotidiano ali da Palestina para ensinar lições muito joias. Em João capítulo 15, do versículo 1 ao 8, nós vemos ele falando isso, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. E se essas palavras foram pronunciadas quando Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, provavelmente ele foi inspirado pelas vinhas ou quem sabe pelas oliveiras ali, tão abundantes, né, naquelas regiões. Se ele estivesse no templo, poderia ter sido inspirado as suas palavras pela videira dourada ali, trabalhada, esculpida nos portões do templo. A Palestina era uma terra de vinhas. Consequentemente, mais naturalmente, a videira, ela foi usada nas escrituras do Antigo Testamento como emblema da nação escolhida. E, portanto, Jesus, em suas parábolas, colocou a planta nobre para o mesmo uso. Não nos admira que o Senhor Jesus ele tem aplicado a si mesmo, ao seu povo, uma designação tão instrutiva, né? A videira é um emblema de Cristo, especialmente como fonte da vida espiritual, né? Então, nós precisamos entender que o tronco da videira, ele sobreviveria mesmo se o galho fosse cortado e deixado para morrer. Nós dependemos inteiramente de Cristo, ele não depende de nós. Uma união estreita e vital é aquela que une os ramos à videira e, semelhantemente, os cristãos são unidos ao seu Senhor. Os ramos da videira viva, eles evidenciam vida, saúde da planta, primeiro por seu vigor, sua exuberância, sua formosura, como sinais de vida espiritual. Mas o grande objetivo do cuidado e da cultura do lavrador é que os frutos possam ser produzidos em abundância. Essa é uma das várias passagens, meus queridos, nos discursos do nosso Senhor, em que ele designa seu pai um agricultor, ou um chefe de família, ou um cultivador de vinhas. Essas semelhanças, elas são úteis para chegarmos a uma compreensão de como acontece essa relação do Pai com o nosso Salvador e conosco mesmos. Ele planta a videira, ou seja, ele indica que seu próprio Filho amado assumirá a nossa natureza humana nesse mundo, e ele introduzirá nesse mundo o princípio da vida espiritual com todos os seus frutos frutíferos e abençoados. Ele zela pela videira que planta. Ele disse, Isaías 27:3 diz assim, eu, Senhor, cuido da vinha e a regarei a cada momento, para que não haja dano. Eu aguardarei dia e noite. Visto que Jeová cuidou da videira que foi trazida do Egito,
para a qual ele preparou espaço e a qual fez lançar raízes profundas, de modo que encheu a terra. Então ele vigiou e abençoou a videira verdadeira que ele plantou com sua mão direita no solo da terra. Essa comparação é muito legal mesmo, traz muito aprendizado para nós, né? Nós vemos que os ramos da vinha, aqueles que são infrutíferos, são como ramos inúteis, são removidos, lançados no fogo e queimados. O mesmo ocorre com os membros sem vida e apenas aparentes do organismo constituído na pessoa e ministério de Jesus Cristo. O destino dos judeus é a melhor ilustração do significado de Nosso Senhor. Eram como um ramo que produz uvas bravas e cachos amargos. Daqueles que são frutíferos, nós podemos supor para tais que eles são motivo de satisfação e, como a videira sempre podada cuidadosamente, rigorosamente pelo jardineiro habilidoso, o mesmo ocorre com o cristão fiel e frutífero. Então, nós somos propriedade divina. O lavrador nem sempre é o dono da videira, mas neste caso ele é. Ele é o proprietário, ele é o agricultor. Cristo, a verdadeira videira, confessa isso com deleite. A videira possui os ramos e os frutos, mas o lavrador divino possui a videira completamente. Nós somos de Cristo, mas Cristo é de Deus. Ele é divino e mais próximo. Ele disse, meu Pai. Há mais do que mera propriedade aqui, o relacionamento mais próximo e querido. O Filho e o Pai são um, em natureza, essência, vida, propósitos e vontade, de modo que entre Jesus, como a videira, e seu Pai como lavrador, existe a mais íntima unidade, um relacionamento que não pode existir em qualquer outra lavoura, né? Acontece um cultivo divino. Muito depende do cultivo adequado no que diz respeito à prosperidade e à frutificação da videira. É preciso um bom agricultor. Se a videira for abandonada a si mesma, despida, sem cultivo, logo se seguirá a deterioração e até mesmo a esterilidade. Ela parará de produzir frutos, né? Mas a videira verdadeira não sofrerá por isso. Que fantástico, né? Então, ninguém sabe, a não ser o próprio Cristo, o que deve em sua vida e obras mediadoras ao Pai. Ele atribui tudo, sua vida, seu sucesso, seu apoio, seu triunfo, sua glória. Ele se refere aqui à sua união com o Pai como um fato muito importante. Ele disse, meu Pai é o agricultor. A verdadeira videira tem um verdadeiro lavrador, isto irá assegurar para a videira e os ramos o cultivo mais elevado e os resultados mais gloriosos. Então, nesse capítulo 15, você leia ele, se for possível, para você entender a nossa explanação. Há uma declaração de conexão entre Jesus e o seu povo. Não é uma conexão nominal e artificial, não, é uma união viva. A vida de nosso Senhor, ela flui para nós todos os dias. Ele está cheio da vida mais nobre, aquela que é nutrida e desenvolvida pelo amor divino. E porque ele vive, nós também devemos viver. Deve haver a mais completa comunhão de vida entre Jesus e nós. Seus assuntos são nossos assuntos e os nossos assuntos são os assuntos dele. Ele está interessado em todos nós. Nenhum passo que damos, nenhum sucesso verdadeiro nós podemos obter, mas o que o alegra tanto quanto nos alegra. Ele ama todos nós, os piores e também os melhores. Devemos receber Jesus completamente. Não adianta pegar o que gostamos e rejeitar o que não gostamos. Devemos recebê-lo em todas as relações que ele declara manter para nós. Não devemos dizer, quando nos deparamos com qualquer afirmação dura, que ela deve ser praticamente eliminada porque nós não podemos entendê-la. A verdadeira dureza não está nas palavras, está em nosso próprio coração. O tempo, uma mudança de experiência, elas fazem toda a diferença em nossas impressões e nós alteramos, enquanto Jesus e as Escrituras permanecem as mesmas.
A união de Cristo e dos cristãos é espiritual, não é física, não é material, não se baseia nos mesmos princípios das uniões deste mundo, não são carnais, corruptas, mas são espirituais, através do amor, da fé e da esperança. A união do humano com o divino, o espírito do homem com o grande Pai celestial. A união de vida com vida, a vida da alma com a vida do Salvador, pela fé e através de um novo nascimento divino. Todos quanto receberam, Ele deu-lhes poder. E é vital, real, não é a união de uma pedra com uma pedra em um edifício, não é a união de um átomo com um átomo num corpo material, mas a união da vida, como a da videira e os ramos. A união das almas cristãs com o Salvador Todo-Poderoso e de espírito vivo com Cristo eterno. Como a videira e os ramos, a reciprocidade está na base e condiciona cada união. Ambos dependem um do outro, mas com essa diferença, os ramos são mais dependentes da videira do que a videira do ramo. Um galho ele pode murchar, cair, ser cortado, mas outro crescerá. Os discípulos são mais dependentes de Cristo do que ele dos discípulos. Ele terá outros discípulos, mas eles nunca terão outro Salvador. A terrível possibilidade de estar conectado com Cristo e ainda assim separado dele existe. Isso é ilustrado pela videira e pelos ramos. Muitos ramos, depois de produzir alguns frutos e uma longa conexão, tornam-se secos, estéreis. Em relação à verdadeira videira, Judas foi um exemplo notável de tal ramo. A causa dessa separação está no discípulo e não no mestre. Se alguém não permanecer em mim, não é dito se eu não permanecer nele. Isso deve acontecer finalmente, mas como efeito. A causa do murchamento não está na videira, pois outros ramos ainda estão florescendo e frutíferos, e ela retém o seco até que caia por si mesmo, ou seja, cortado. A união com Cristo resulta em produção de frutos, e a produção de frutos resulta em um discipulado permanente. Discípulos completos, não apenas no nome, mas na realidade, não por um tempo, mas para sempre. É uma grande honra. Um privilégio inestimável estar sob orientação direta, constante, do Mestre e dentro do seu círculo de orientação, luz, amor, agora e para sempre. Em relação ao Pai, nisso é glorificado meu Pai, que vós, o Senhor, é glorificado, honrado e satisfeito pela fecundidade da videira. Seu coração se alegra na época da vindima. O Pai, como lavrador da videira verdadeira, é especialmente glorificado quando os ramos dão frutos, e muitos frutos. Em relação a Cristo, assim sereis meus discípulos. Os ramos dão frutos através da videira e a videira através dos ramos. E os discípulos dão frutos através de Cristo. E você? Tem dado fruto? Nós precisamos dar frutos. E nisso Cristo se alegra, que nós frutifiquemos. Beleza? Um abraço. Eu te espero no próximo episódio, onde nós continuaremos falando sobre esse capítulo 15 e sobre tantas outras lições fantásticas, maravilhosas da palavra de Deus que nos edifica, nos traz tanto aprendizado. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.